eu vou falar sobre o famoso time do Camborão do Botafogo. Puta, eu tô em Um casa. jogo contra o Cruzeiro também. Né? Por que é Camborão? Porque alguns achavam que tinha alguns jogadores indisciplinados ou meio malucos, tipo Perida Pituba, Rodrigues Neto, René, Déa Manfrini, Mário Sérgio, Paulo César, etc. Era um timaço. E esse jogo do Botafogo Cruzeiro que eu vou contar é em 78, mas é do campeonato de 77. Que doideira. É aquela coisa que o Edu falou da bagunça da CBD, né? A Taça Brasil de 68 só acaba em 69. Esse Campeonato Brasileiro começou dia 16 de outubro de 77, porque o Campeonato Paulista, que tinha 19 times, só terminou dia 13 de outubro, né? E terminou só dia 5 de março de 78. E aí, já emendou com outro brasileiro, que era ano de Copa do Mundo, então o brasileiro era disputado no primeiro semestre. Começou dia 26 de março, logo depois. E era uma zona. 62 clubes disputando o campeonato, cara. Vocês acharam muito? Precisa ver 79, que tinha 94. Mas esses 62 clubes ficaram em seis grupos. 4 grupos de 10 clubes e 2 grupos com 11. Classificavam os 5 primeiros colocados de cada grupo para a segunda fase. Mas vocês acham que os outros 5 ou 6 foram eliminados? Não. Eles foram classificados para os grupos dos perdedores. O Botafogo tirou o primeiro lugar no grupo dele, com 19 pontos, e o Atlético Mineiro, no outro grupo, fez 23. Por que eu estou falando do Atlético Mineiro? Daqui a pouco vocês vão saber. Bom, aí fomos para a segunda fase. Tiramos primeiro lugar do grupo de novo, empatados com o Operário de Campo Grande, que era Mato Grosso do Sul, mas ainda não estava fechado o negócio ainda, né? Mato Grosso do Sul já tinha sido decretado, já tinha decreto, mas de fato começou mesmo em 79, por aí, início de 79. Então o Operário de Campo Grande ficou empatado com a gente com 7 pontos cada um, mas como a gente tinha melhor campanha, a gente estava classificado em primeiro, né? Eles também estavam, porque desses grupos classificavam os 3 primeiros colocados na segunda fase. Então, nos 6 grupos, eram 18 clubes classificados dos grupos dos vencedores. Nos grupos dos perdedores, eram 4 grupos com 5 e 2 grupos com 6 só classificavam o primeiro. Os outros 6 para completar os 24 para a fase final, que eles chamavam. E nessa fase o Atlético fez 11 pontos, o Botafogo fez 7, então o Atlético tinha 8 pontos a mais do que o Botafogo. E vamos para a fase final. E a gente cai no grupo de quem? Do Atlético. Eram 5 jogos só, um grupo de 6, só classificava 1 para a semifinal do Brasileiro. Então a gente deu azar de jogar contra o Atlético, que na verdade era o melhor time do Brasil na época, porque a gente tinha que, em 5 jogos, fazer mais pontos que o Atlético Mineiro. Senão o Atlético estava classificado. Bom, das 2 primeiras rodadas, Botafogo e Atlético fizeram 4 pontos. Bem, e na terceira rodada, veio o Botafogo e Atlético, que era, para mim, a decisão do grupo, né, no Maracanã, com mais de 107 mil pagantes, e, graças a Deus para a gente, eles estavam sem o Reinaldo. O Reinaldo é espetacular. O pessoal, não sei quem é o maior artilheiro do brasileiro. O artilheiro é o Reinaldo, porque ele fez 28 gols, mas jogou 18 partidas, cara. Ele fez uma média de 1,5 gol por jogo, mais um. Entendeu? Não jogou contra a gente. Sorte nossa. Mas a gente precisava ganhar de qualquer jeito. E não deu. Acabou não dando. 0-0. Aí as chances do Botafogo ficaram muito pequenas, porque o Botafogo ia jogar contra o Cruzeiro no Mineirão e contra o Fast Clube no Maracanã. No regulamento do campeonato, vitória por 2 gols ou mais dava 3 pontos. Né? E o Atlético Mineiro ia jogar em casa ainda, depois desse jogo contra o Botafogo, apenas contra o América de Natal e o Bahia. A chance do Atlético fazer os 6 pontos era imensa. Né?
Mas fomos para o Mineirão, foi uma boa torcida do Botafogo, uma quantidade grande de torcedores, e o Camburão jogou lá, com o Zé Carlos, um goleiraço, Perival, 35 gols pelo Botafogo, o Osmar, o Fred, que o René não jogou, estava machucado, Rodrigues Neto, que foi para a seleção de 78, Luizinho Rangel, grande Mendonça, Ademir Vicente, depois entrou o Mário Sérgio no lugar dele, o Odélio entrou no lugar do Fred, o Gil, que também ia para a Copa de 78, o Nilson Dias e o Paulo César Caju, e o técnico era o Zagallo. Bom, começado o jogo, com 14 minutos, a situação estava mais ou menos resolvida. O Botafogo já ganhava de 2-0. Aos 12 minutos, o Gil cruzou uma bola, mas foi um golaço. Cruzou a bola para dentro da área, na entrada da área, mas lá de dentro. O Mendonça deu um voleio lindo, que a bola foi parar no cantinho do Raul. Um golaço. 2 minutos depois, o Paulo César Caju, que foi o maior jogador em campo, fez um lançamento para o Gil. O Gil arranca, leva a bola para o peito, entra na área e dá uma chibatada, uma chinelada no alto, e já estava 2-0 no Botafogo. O Botafogo dominava o jogo completamente. E logo no início do segundo tempo, 2 minutos, outro lançamento do Paulo César para o Gil arranca, o zagueiro vem e corta, encosta para o Nilson, e o Nilson faz 3-0. Está liquidado a fatura, do Botafogo em festa, mas tinha um problemaço. Na véspera, o Atlético Mineiro tinha ganho em casa do América de Natal de 6-0. Então faltava o Botafogo jogar com o Fast Clube do Amazonas no Maracanã, e o Atlético Mineiro em casa com o Bahia. Bom, a gente foi lá jogar com o Fast, uma boa apresentação da torcida também, mas meio desanimado, que já tinha saído 2 gols do Cruzeiro. Nós ganhamos do Fast apenas de 3-1, mas fizemos 3 pontos. Né? E aí, o que aconteceu? O Atlético enfiou uma goleada no Bahia de 4-0. Então, ficamos empatados com 11 pontos, 2, e o Atlético classificado. Um regulamento esdrúxulo que permitiu que o Londrina, que veio de um dos perdedores, eliminasse o Vasco em São Januário. 2-0, Londrina, em São Januário. Foi uma desgraça aquilo. E o Londrina foi para a semifinal do campeonato. Assim como o Operário de Campo Grande também foi. Os dois com menos pontos que o Botafogo terminou em quinto esse campeonato. Mas tinha um timaço e empatou a decisão com o Atlético Mineiro. Nós passávamos. Depois o Atlético Mineiro jogou com Londrina, o São Paulo com o Operário de Campo Grande, e fomos para a final. Atlético e São Paulo, e o São Paulo ganhou. Esse time do Botafogo era realmente um time perigoso, nos 2 sentidos. Primeiro, porque era bom pra caramba. E segundo, que tinha uns caras que eram meio esquentados, digamos assim. Né? Por isso que era chamado de time do Camburão. Eu me lembro de um jogo contra o Vasco, um gol que parece, estava do outro lado, não dá para afirmar, mas pela revolta dos jogadores do Botafogo, devia estar impedido mesmo, o gol do Vasco. E aí o Dé pequenininho, né, cara? Foi todo mundo para cima do Bandeira, formou um bolo em torno do Bandeira. O Dé pega uma chuteira, tira a chuteira dele e fica tentando acertar o Bandeirinha por cima daqueles galalaus que estavam cercando ele. Ainda bem que ele não conseguiu. Né? Então, era isso. O time do Camburão não foi campeão, poderia ter sido. O Paulo César, uma vez, reclamou que o time do Botafogo não era unido, alguma coisa assim. Saiu em 2 jornais essa declaração dele. E era uma bagunça mesmo. Mais bagunça que o Botafogo, sinceramente, só a CBD, com seus 62 clubes, ninguém era eliminado da primeira fase, era jogo pra caramba. E em 78, depois, quando começou o Brasileiro 78, tinha jogo no meio da Copa do Mundo. Tinha jogo. O Botafogo jogou 5 jogos, em plena Copa do Mundo, sem Rodrigues Neto fingiu que estava na Copa. Né? Então, era realmente uma desorganização. Ainda é, mas perto daqueles tempos. Não... Pois é,
Pois é, galera, a gente mencionou 3 momentos diferentes, né? E curioso aqui, algumas interseções básicas, apesar de épocas diferentes. Por exemplo, o Zagallo, né, que era treinador do Botafogo em 69, era treinador do Botafogo em 77. E o técnico do Cruzeiro nesse jogo era Aimoré Moreira. Exato. E o técnico do Cruzeiro nos confrontos com o Botafogo em 69 era o Gerson dos Santos, que era o zagueiro do Botafogo, do time. Esteve lá no jogo de 45. Por isso que é muito maneiro a gente trazer essas informações. Olha como é que as coisas. E o Gerson foi um cara muito ligado ao Botafogo. Me lembro que teve entrevistas muito quando o Botafogo jogava contra alguma equipe que o Gerson dos Santos dirigia, que ele falava, não, o coração fica lá, ele ficou muito ligado. Essas interseções são muito legais. Marcelo falou da bagunça, né, do Camburão, associando ao distrito policial, né, do jogo de 69, né, e também, para fechar, a questão do Botafogo ser uma bagunça, né, como o próprio exemplo que o Narral trouxe do Juvenal, questionando, né, os dirigentes e falar, pô, meu irmão, tu quer que organize isso aqui, vai virar Fluminense. Não, então deixa do jeito que nós somos assim mesmo. Rapaziada, nós estamos ficando por aqui, lembrando que nós vamos para a resenha. E essa resenha a gente vai falar sobre uma série de pontos que nós não abordamos aqui no vídeo, no chamado vídeo regular, e a gente conta com vocês, com a participação de vocês. Pô, tu lembra? Você é contemporâneo, lembra desse jogo de 77? Você que é um pouquinho mais velho, você lembra desse jogo de 69? Agora, você que é bem mais velho, você lembra desse jogo de 45? Então, vai lá, deixa o teu recado para a gente. Vamos lá, vamos fazer juntos essa trajetória. Rapaziada, Botafogo História ontem, hoje, para sempre. O Marcelo deu a dica. Se inscreve no canal. Vai lá, Marcelo. Toca lá o sininho. Toca o sininho devagar para o Peter Pan não ficar com ciúmes. Mas se inscreve e recebe as notificações, as nossas novidades, etc, etc, etc. Isso. Galera, é muito importante que vocês curtam os vídeos. Se você gostou, pô, dá essa moral. Se você não gostou, dá essa moral também, que pô, não vai fazer mal para você, não vai. Vai impulsionar a gente, o algoritmo vai entender isso como um conteúdo relevante. E nesse início é isso, cara. A gente conta com vocês, com essa rapaziada. A gente está com um número bacana já para esse início com inscritos, mas a gente pode e vai chegar a muito mais pessoas. Rapaziada, é isso, estamos ficando por aqui. Vamos agora nos encontrar na resenha. Fiquem bem, fiquem todos muito bem aí. Até a próxima, a gente volta. É uma promessa, não ameaça. Fiquem bem, gente. Beijo, abraço a todos.